Bom, a gente vai falar sobre o raio-x de tórax em pediatria, posicionamentos que contribuem para um diagnóstico preciso, né? Quando a gente fala em pediatria, muito profissional até treme. Tem alguns que têm medo de trabalhar com criança. E a gente vem aqui para tentar desmistificar um pouco desse contato com a criança. Eu acredito que os colegas que são daqui do Hemorrio devem receber muito paciente pediátrico. Então, essa mística aqui para vocês, eu acho que não é tão frequente. Mas aí fora a gente vê muitos colegas que vêm para a gente para estagiar e não sabem o que fazer, colam placa, porque acham que é um bicho de sete cabeças, acham que é um exame perdido. E a gente vai, ao longo do tempo, mostrar para vocês que é possível nós fazermos, executarmos, atendermos esses pacientes e fazer um trabalho de excelência, um exame de excelência. Então, vamos falar um pouco aqui sobre o raio-x de tórax, tá? A incidência frontal de tórax padrão, a radiografia posterior, que abreviadamente é conhecida como tórax PA. O termo posterior refere-se à direção do feixe raio-x, que, no caso, atravessa esse paciente de trás para frente. Por convenção, a radiografia frontal de rotina é realizada com o paciente na posição em ortostática e em inspiração máxima. O feixe de raio-x é dirigido horizontalmente e o tubo de raio-x é posicionado a uma distância de 1,80 m do RI. Entre esse posicionamento é realizado para incidência póstero anterior ou tórax em PA. Até aí é tudo que nós fazemos. Os profissionais que já atuam, né, em radiologia. Radiografia de tórax em PA, então nós estamos ali com a imagem final, tá? Do tórax em PA e em perfil. Os posicionamentos em PA e em perfil. Em criança, faz-se o AP de tórax em decúbito dorsal. Aí é onde muitos dos profissionais que atuam com criança, pegou a criança, vai posicionar para o raio-x de tórax, qual a primeira ideia? Mãe, deita a criança aqui, já posiciona, não é? Então, ó, faz-se a criança em decúbito dorsal, pois a criança geralmente movimenta-se menos devido à contenção feita para os pais. Então, ao orientarmos esse acompanhante na contenção dessa criança, né, imobiliza-se ali os braços, as perninhas e esperamos que essa criança colabore, tá? Mas nem sempre é assim. Então vamos lá. A partir dos 6 a 7 anos, se a criança consegue encostar na estativa, ainda que usando o auxílio de uma escadinha, já consegue-se um exame com um diagnóstico satisfatório, um diagnóstico preciso. Então, a criança, a partir dos 6, 7 anos, a gente já consegue posicioná-la em pé, ela já consegue compreender o comando da inspiração, de encher o peito de ar e prender, tá? E prender o ar para o radiologista, o médico que vai laudar, eles falam muito isso, a criança conseguiu prender o ar, vira adulto. Então, em uma radiografia pediatra, chegou a esse ponto, conseguiu prender o ar, a gente já tem uma radiografia padrão de um adulto. Motivos pelo quais preferencialmente optamos pela incidência em PA ortostática ou semidecúbito e não AP em decúbito. É, nós que trabalhamos com pediatria e a gente eu já trabalho com pediatria há mais ou menos uns 15 anos e os médicos radiologistas que trabalham com a gente, eles falam assim para a gente assim, quando vocês fazem um exame de tórax de uma criança em decúbito, a última coisa que nós avaliamos são os campos pleuropulmonares. Então, é a finalidade da radiografia de tórax é avaliar o pulmão. E quando você faz com a criança deitada, então você tem uma limitação ali na distância do tubo até o RI,
você vai ampliar essa área cardíaca. Essa criança ele tem timo, tá? E ele dá uma ampliação, às vezes confunde o timo com a área cardíaca. E eu já vi médico fazer essa confusão. Então, isso gera uma imagem que, para o radiologista, para quem está laudando, o médico solicitante, não é um exame satisfatório. Então, nós estamos aqui, através dessa palestra, para orientar vocês, profissionais, que quando pegarem uma criança, deem prioridade a fazer essa radiografia de tórax sentada. Motivos pelo quais preferencialmente optamos por incidência PA em ortostática ou semidecúbito e não em decúbito. Então, a gente vai falar que ela diminui a magnificação, que é a ampliação, e as imagens são mais nítidas. Nós temos a imagem da, da direita, da esquerda, né, de vocês, uma imagem que é feita em ortostática ou com a criança sentadinha. E a do lado é uma imagem feita com a criança em decúbito dorsal. Notem a diferença ali da área cardíaca. Percebam que você não consegue visualizar as extremidades superior do pulmão. Então, é um exame que ele fica comprometido. Então, para o médico que vai laudar, para o pediatra que solicitou esse exame, ele não resolve muito a vida desse paciente. E qual é o objetivo de todo profissional? Quando você faz o exame, executa o exame, atende um paciente, o resultado final daquele exame, ele precisa ser satisfatório, porque quem vai receber o benefício daquele bom exame é o paciente, nesse caso é a criança. Então, para que você trabalhe com excelência, mostre resultados de excelência, você precisa entender que o posicionamento ele é muito importante. Às vezes a gente pega um paciente adulto, posiciona, tá? E orienta o paciente, dá todos os comandos que ele precisa seguir com relação até posicionamento, inspiração, tá? E quando a gente dá as costas que vai para o biombo para disparar o X, o paciente já saiu da posição, ele já não segue. Aí imagina uma criança. Então, é por isso que para trabalhar com crianças, você precisa ter paciência. Porque se com um adulto você leva 5 minutos para fazer um raio-x de tórax, com a criança eu já levei 40 minutos. Mas a gente consegue fazer em 40 minutos um exame de excelência, o mesmo que a gente faz nos 5 minutos de um adulto. Tá? Mas a criança é criança e precisa ter empatia, você precisa trabalhar com humanização, você precisa ser criança para atender criança, tá? Porque senão ela não vai ter confiança em você. 2, na posição ortostática ou semidecúbito, o paciente inspira mais profundamente e o contraste natural demonstra melhor os campos pleuropulmonares. Isso aí é que nós aprendemos e é o que é o certo dentro de uma realidade de uma radiografia de tórax, né? 3. Ar e líquido na pleura são visualizados com maior facilidade nas radiografias obtidas na posição ortostática ou semidecúbito. Por que que quando a gente faz um raio-x de tórax, por exemplo, que a gente visualiza uma imagem que sugere líquido, derrame, a gente precisa buscar fazer exames complementares, um decúbito lateral, não é? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nem sempre um exame em decúbito ele vai te dar o resultado que a gente precisa, que a gente espera para aquela finalidade, tá? Outra questão que eu preciso deixar aqui para vocês é que quando nós executamos qualquer exame, seja em pediatria, seja em atendimento adulto, a primeira pessoa a fazer a avaliação do seu exame é você mesmo. Então, nós somos os primeiros a avaliar o nosso exame. Então, se eu fiz o exame de uma criança e eu percebi por algum momento que aquele exame está rodado, que aquele exame não está bom,
que o padrão não está bom, a técnica não está boa, o posicionamento não ficou bom, o pai ou a mãe não entendeu o comando da contenção. Então, eu preciso fazer essa avaliação e entender que se meu exame não está bom para mim, que eu que sou o primeiro a avaliar, ele não está bom para o médico que vai laudar. Consequentemente, ele não está bom para esse paciente, que é o objeto do resultado final. Posicionamento mais comum em pediatria. Então, eu não sei se vocês praticam assim, mas a gente costuma fazer esse posicionamento em criança. A gente usa o cassete fora do book, o RI fora do book, tá? Posiciona a criança. A técnica é totalmente diferente do que a gente usa em estativa e para um adulto, sempre buscando ali otimizar essa dose, tá? Então, essa dose é muito mais baixa do que o indivíduo adulto, e nós orientamos os pais, e é importantíssimo que os pais entendam que a contenção, ela não precisa gerar força, ela ali é jeito. Então, quando eles entendem isso, os pais compreendem, as crianças costumam e tendem a colaborar. Então, o posicionamento que nós usamos é num tórax em AP e perfil, e a gente faz isso até em bebezinho, tá, gente? Quando os pais, os acompanhantes entendem a contenção, até em bebezinho a gente consegue fazer. Porque o bebezinho ele não vai ter uma condição ali nem de ficar, a cabecinha de ficar em pé. Mas aí você orientando esse pai e essa mãe, e eles entendem que ali não é força, é jeito, tá? E a gente consegue fazer com criança. Esses dias eu fiz segunda-feira um bebezinho de 7 meses, sentadinho, AP e perfil. E por que eu falo AP e perfil? Porque é importantíssimo a gente fazer o perfil. Faz parte da rotina. Existem algumas patologias que a gente não consegue visualizar no AP ou no PA e a gente consegue visualizar no perfil, tá? Por isso é importantíssimo. Onde eu trabalho com criança, não existe a gente fazer só um AP. Não existe a gente fazer só um PA. A gente precisa executar a rotina. Então, a rotina é AP e perfil, ou PA e perfil. A criança em PA, a criança fica em pé ou sentada, de frente para o receptor de imagem, com o dorso voltado para a fonte de raio-x. Em AP, a criança fica deitada ou sentada, de costas para o receptor de imagem, com o peito voltado para a fonte de raio-x. Então, eu coloquei ali também a opção deitado, porque nós também, lá no serviço que eu atuo com pediatria, também fazemos crianças. Algumas crianças não têm condições de você executar esse exame com elas sentadas, por diversos fatores. Uma condição da criança, se a criança é uma criança especial, enfim, a colaboração dela vai ser mais difícil. Então, qual é o cuidado que nós temos quando a gente tem que executar esse exame em decúbito? A gente precisa ter o cuidado de pelo menos dois na contenção, tá? Então, um vai conter, devidamente orientado e paramentado, tá? Todo acompanhante precisa estar paramentado. Irá conter os membros superiores e nós orientamos que coloquem as mãos estendidas para cima, a criança deitada, e o outro vai conter aqui na região da bacia, para que ela não gire quando chorar, quando agitar. Então, essas duas contenções dos pais, aliado à altura da minha ampola, tá? Eu jogo a minha ampola ao máximo que eu tenho ali. Para quê? Para evitar a magnificação, tá? Então, seguindo esses critérios, a gente consegue fazer uma boa radiografia de tórax, tá? Uma radiografia que ela seja aceitável a nível de diagnóstico, mas preferencialmente fazemos essa criança sentada, tá bom? Só abrir um adendo só para vocês entenderem que, pois, a gente só faz com a criança deitada, não dá para fazer. Eu não estou dizendo aqui que a gente não faz, nós também fazemos, mas seguindo esses critérios, você vai ter um padrão muito melhor na sua radiografia de tórax.
Então, o resultado daquele exame é essa radiografia aí, tá? Então, nós temos a primeira radiografia em AP, a outra em perfil direito. Percebam que um padrão é aceitável para o laudo, o médico lauda de boa esse exame. Então, não fica um exame que duvidoso, né, no posicionamento, está bem correto, está bem esperado. Muita gente fala assim: ah, mas esse é de criança, cara. Pô, tá rodado. Ah, mas foi criança. Ah, tava chorando. Não, mas a gente, por ser criança, você consegue chegar, entendeu? E não é perder tempo. Nós não perdemos tempo com a criança, entendeu? Nós ganhamos. Eu tenho uma outra palestra que a gente fala só do atendimento com a criança especial, que é uma outra vibe, mas que também não é nada impossível. Qualquer profissional consegue, que se atender uma criança como essa, consegue atender uma criança especial com, com autismo, uma criança que seja autista, uma criança que tenha síndrome de Down, ou qualquer outra limitação, a gente consegue atender essa criança, às vezes com um pouco mais de tempo, uma demanda mais tempo nesse exame, mas o resultado a gente consegue satisfatório. Tá? Posicionamento lateral, falei para vocês do perfil, da importância do perfil. É essencial para avaliar o mediastino e pulmões em um plano perpendicular ao exame AP e PA. Esse posicionamento pode revelar anormalidades não visíveis em outros planos. Como eu falei, existem patologias que nós fazemos uma incidência em PA e o médico olha tudo normal quando nós pegamos o perfil e ele, de fato, observa ali algumas patologias. Por isso é importante vocês fazerem sempre as duas incidências. Eu fico bobo, às vezes, que eu já ouvi falar que em alguns lugares pede-se exame de seio da face e o profissional só faz o mento. Não, aqui a gente só faz o mento. Falei, como assim? Se o não entendo, mas enfim, se é protocolo, a gente precisa seguir o protocolo. Por que que existem duas incidências? Porque uma complementa a outra, então temos que seguir esse protocolo. Felsen, em sua literatura, diz que um paciente sentado ou deitado geralmente não consegue inspirar profundamente. Assim, em muitas radiografias de tórax obtidas com aparelhos portáteis, não se consegue que o paciente esteja em inspiração máxima, podendo simular doenças. Observe aqui uma coisa, ó. No livro de Felson está falando diferente do que eu estou afirmando aqui para vocês, né? Mas ele está falando ali de aparelhos portáteis, tá? De exames feitos no leito. Eu estou falando aqui de aparelhos fixos, exames, a criança sendo atendida na sala de exame. Então, eu tenho uma liberdade maior no meu aparelho, no manuseio do meu aparelho, que eu não tenho com um portátil no leito, tá? O controle de respiração. Embora seja um desafio em pediatria, a coordenação da respiração é crucial para reduzir artefatos de movimento. Em crianças maiores, é possível instruí-las a segurar a respiração durante a exposição. Em bebês, a imagem deve ser capturada no final da inspiração ou expiração natural. Então, não é só em bebê. Algumas crianças, mais ou menos de até uns 5, 6 anos, elas não conseguem puxar o ar e prender. Então, qual é a orientação que nós damos para essa criança? A gente fica observando a distância, isso depois de toda orientação ao pai, toda orientação de contenção que nós demos, tá? Nós ficamos observando atrás do biombo, quando a criança puxou o ar, você disparou. Eu costumo falar para os pais, eles falam assim: ah, mas ele está chorando muito. Eu falei: chorando que é bom. Porque o adulto a gente pede para encher o peito de ar e prender a respiração. A criança, se chorar, tá ótimo, porque quando ela chora, que ela dá aquele. Pronto, já fiz, é rápido. Então a gente tem que estar observando. Eu costumo falar para os estagiários que quando a gente trabalha com pediatria, a gente segue um checklist. E o último item desse checklist é disparar a pera.
tá? Então, quando nós fazemos todos os checklists, orientamos com relação ao posicionamento, orientamos com relação à contenção, orientamos com relação ao posicionamento do RI, e tem todo um checklist. Então, está tudo checado, está tudo orientado. A última é o disparo. Quando eu estou lá, atrás do biombo, observando o meu contato visual, estou vendo que a criança encheu o peito, prendeu. Se eu ver que algum desses itens do checklist fugiu, aqui, ó, é abortado, porque eu não vou disparar para que saia uma radiografia rodada, uma radiografia mal feita, que não seja aceitável, que eu não irei aceitar na minha primeira avaliação. Entendeu? Então, a última coisa que você faz é disparar a pera. Ah, alguma coisa fugiu do checklist. Então, eu vou abortar aqui o disparo, vou lá e vou reorientar esse pai, essa mãe. Eu vou recolocar esse paciente na posição. Eu vou recolocar o RI na posição que ele precisa estar. Porque se com o adulto, o paciente adulto, a gente precisa evitar exposições desnecessárias, em criança isso precisa ser dobrado. Essa atenção precisa ser dobrada. Bom, logo concluímos que, em se tratando de um paciente pediátrico que, por limitações naturais, não consiga ficar em posição ortostática, posicionamentos usados mais comum é o AP com a criança sentada, o pai e a mãe devidamente orientado à contenção e paramentado, ok? Segurando o RI de forma que a imagem final seja satisfatória ao diagnóstico. Médicos radiologistas são unânimes em afirmar que o diagnóstico fiel de uma radiografia de tórax para um paciente infantil torna-se mais preciso se o posicionamento for feito em ortostática ou, pelo menos, com o paciente sentado, preferencialmente AP ou PA. Então, concluímos que, sempre que possível, realizem seus exames em pacientes pediátricos, preferencialmente ortostática, tá? Ou sentados. Teremos o diagnóstico preciso, o melhor para esse paciente. Tá bom? Então, essa é a orientação que nós seguimos. Eu trabalho numa instituição infantil particular, na Tijuca, no grupo Pronto Baby, e nós seguimos essa orientação. A paramentação, o envio o envio não, nós precisamos oferecer àquele acompanhante os protetores que nós temos ali disponíveis, protetor de tireoide, o avental plumbífero, são usados para aquela contenção. Então, nós temos no mínimo 2, porque a gente não precisa de mais de 2, né, fazendo essa contenção. E quando é necessário, a gente pega mais um emprestado com a colega da tomografia. Mas, enfim, quando há necessidade de nós entrarmos nessa contenção também, às vezes há essa necessidade, então nós precisamos também nos paramentar, tá? Ter muito cuidado com a proteção radiológica, que precisa ser seguida. E, por final, eu deixo aqui uma frase para vocês, que é do Aristóteles. Ele diz: o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Então, eu espero que tudo que eu trouxe aqui para vocês de informação com relação à pediatria, ao raio-x pediátrico, que vocês reflitam e que, se vocês conseguirem estar colocando em prática, que vocês assim façam, para que vocês tenham sucesso aí na vida profissional de vocês. Aqui também as redes sociais, tá? Muito obrigado aí a vocês todos aí pela oportunidade.